conversar também com Caio Junqueira, nosso analista de política, que está aqui no estúdio do meu lado. Se São Paulo não respondeu, você nos traz outras informações de outros estados que já demonstraram uma certa aversão a essa proposta. Isso, Márcio. Bom, vamos lá. Nessa reunião, além de oferecer essa ideia da redução do ICMS e cobrir metade dessa redução, que daria 1,5 bi para cada um durante 2 meses, foram ofertadas ainda que os estados fizessem mais convênios com a Agência Nacional de Petróleo para ampliar a fiscalização e também que internalizasse a lei federal do devedor contumaz, era o que a gente estava vendo o ministro Renan falar. Mas os estados, a maioria dos estados, inclusive estados alinhados ao Palácio do Planalto, eles estão com a leitura de que, primeiro, é difícil você sistematizar essa redução do ICMS, porque o que o governo propôs é que a redução seja sobre o óleo diesel importado, que é 30% do óleo diesel que circula no Brasil. E o sistema de tributação, ele é sobre as distribuidoras. Ele não... Na bomba a gente não sabe se esse diesel é brasileiro ou se o diesel é importado. Então tem uma dificuldade operacional. Além do que, eles questionam, poxa, o barril do petróleo a mais de $100. O nosso principal produto de exportação no Brasil é o petróleo. Consequentemente, o aumento do preço do petróleo está entrando e reverberando no caixa da União. Então, a União poderia subsidiar integralmente, inclusive esses outros 1,5 bi e meio, porque a crise no Oriente Médio, ok, na bomba está tendo um aumento especulativo, mas está gerando recursos para o governo federal que está arrecadando mais. Então, a leitura é política também, e tudo aqui é política, Márcio. É um ano de reeleição de muitos governadores, do presidente da República. A União fica com a maior fatia do bolo tributário brasileiro, e aí, quando acontecem essas crises, eles querem dividir essa conta, essa é a leitura dos estados, sim. inclusive estados alinhados ao Palácio do Planalto, querem dividir essa conta pegando uma fatia do ICMS, que é o principal tributo de arrecadação dos estados brasileiros. Eu não sei se foi uma questão de agenda, mas a gente viu quem fez a proposta, foi Dario Durigan, o futuro ministro da Fazenda, e não Fernando Haddad, que deve sair desta semana, talvez, já para tentar o governo de São Paulo. Por que eu vou me queimar com isso, né? Não, deixa o meu futuro. Sim. E o Durigan ele já está na prática, já é o ministro de fato, embora o Haddad seja o ministro de Direito. O lançamento, inclusive, quinta-feira, o presidente Lula vem a São Paulo, inclusive cumprem várias agendas. E já não é essa semana. O Haddad já tá pensando aqui na eleição, forçadamente, já tem mais de uma semana, já tem algumas semanas, já delegando para o Dario Durigan toda essa negociação. A gente vai falar um pouco mais sobre a greve dos caminhoneiros, Caio, mas até que ponto essas tentativas que a gente viu hoje, nesta quarta-feira, esses movimentos feitos pelo governo, até que ponto amenizaram essa possibilidade de termos realmente uma greve que a gente sabe que pode ter um impacto enorme na economia? Sim, na economia e na política, desculpa, Márcio, minha cabeça sempre tenta raciocinar pela política, mas eu senti que essas medidas, essa coletiva do ministro Renan Filho foi anunciada ontem, 10h30 da noite, mais ou menos, pelo Ministério dos Transportes. Ontem mesmo depois aqui de eu sair da CNN, 11h, meia-noite, sim, estava conversando com uma das lideranças do movimento, que é o Wallace Landim, conhecido como Chorão, e ele me dizia, conversei também com gente no Palácio do Planalto, tem um sentimento que arrefeceu, né? Eu não apostaria hoje, 8h35 da noite, que virá essa greve. Por quê? Porque a principal reivindicação do movimento grevista dos caminhoneiros era justamente a ampliação da fiscalização sobre a aplicação do peso mínimo do frete. Né? E hoje, o ministro Renan Filho, hoje 10h30 da manhã, lá no Ministério dos Transportes, fez esse anúncio. Reforçou muito isso. Isso. E ontem o Chorão, né, o Wallace, me dizia que isso era a principal reivindicação. Então o governo entende que com esse atendimento, ampliação da fiscalização, Polícia Federal, Senacom, Ministério da Justiça, consegue refrear um pouco esse movimento grevista. Mas o temor está aí, porque o preço está alto de fato. E uma outra parte dessa fiscalização seria a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E esse é o tema do nosso próximo assunto.